Olá, minhas queridas alunas, meus caros alunos, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um Eis a Questão para o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. E o Eis a Questão de hoje será de Direito Penal, ao nosso material. Uma questãozinha tranquila que diz o seguinte: os crimes que encerram dois ou mais tipos penais em uma mesma descrição legal denominam-se crimes o quê? Traduzindo esse enunciado, é o seguinte. O enunciado diz respeito ao seguinte: como são chamados os crimes que são resultados da fusão de dois ou mais tipos penais? Como assim, professor? Você pega um tipo, os elementos ou elementares, você pega as elementares de um tipo penal X, pega as elementares de um outro tipo penal Y e junta essas elementares. Essa fusão, elementares do tipo X com elementares do tipo Y, essa fusão gera que espécie de crime? Esta é a pergunta feita enunciada a questão. E a resposta é muito tranquila, né? São crimes complexos. Crimes complexos são aqueles resultantes da fusão de dois ou mais crimes. Ou, melhor dizendo, crimes complexos são aqueles resultantes da fusão das elementares de dois ou mais tipos penais incriminadores. Exemplo: o crime de roubo, artigo 157 do Código Penal. Ora, roubo é o quê? É um crime complexo. Por quê? Porque ele é o resultado da fusão das elementares do 155, que é, 155 é furto. As elementares do artigo 155 do Código Penal, subtrair para si ou para outra coisa móvel. A gente pega essas elementares de 155, pega as elementares do artigo 146 do Código Penal, constrangimento legal, junta tudo. A subtração de coisa móvel para si ou para outra com constrangimento legal, você junta tudo, forma um todo chamado roubo. Esse roubo, portanto, crime complexo, à medida que ele é fusão, o resultado da fusão das elementares de 155 com 146. Outro exemplo, latrocínio, que é o artigo 157, parágrafo 3º, enfim, do Código Penal. Latrocínio é o quê? Roubo, segredo de morte, não é? Ora, se latrocínio é roubo, segredo de morte, ele é o resultado do latrocínio, crime complexo, é o resultado da fusão das elementares do roubo, que eu acabei de citar, com as elementares do homicídio, artigo 121 do Código Penal. Então, quando você pega as elementares do roubo, 157, pega as elementares do homicídio, 121, junta tudo e chega ao resultado, que é o latrocínio, roubo, segredo de morte, temos latrocínio como crime complexo. Outra boa dica sobre crimes complexos. São crimes complexos, veja uma boa dica. Todos os crimes qualificados pelo resultado lesão corporal grave ou morte. Todos os crimes. Todos. Qualificados pelo resultado lesão corporal grave ou morte são necessariamente crimes complexos. Por exemplo, lesão corporal segredo de morte, que é o artigo 129, parágrafo 3º do Código Penal. Ora, a lesão corporal segredo de morte, claro, é o resultado da fusão, é um crime complexo. Esse que é um resultado da fusão da lesão corporal, artigo 129, com o homicídio culposo, 121, parágrafo 3º. Você pega 129 com 121, parágrafo 3º, junta tudo, o resultado final é um crime complexo chamado lesão corporal segredo de morte. Então vamos ao nosso material. Já temos, portanto, gabarito, letra B. Mas o que são crimes de mão própria? Crimes de mão própria, também chamados de crimes de conduta infungível, que não tem nada a ver com a enunciada da questão 1, nada a ver, são crimes que não admitem a autoria intelectual. Aí, cuidado. É raro dizer que, crime de mão própria é aquele que não admite coautoria. O crime de mão própria admite sim a coautoria de execução. Duas ou mais pessoas podem executar juntas de coautoria um crime de mão própria. O que o crime de mão própria ou de conduta infungível não admite é a autoria intelectual. Isso não se admite. Ao nosso material. Crimes plurissubjetivos. Crimes plurissubjetivos, ou crimes de concurso necessário, são aqueles crimes que só podem ser praticados por uma pluralidade de sujeitos ativos. É o caso do motim de presos, do artigo 354 do Código Penal. É o caso do crime de rixa, artigo 137 do Código Penal. Não é verdade? É o caso da associação criminosa, do 288 do Código Penal. É o caso da formação de milícias, do 288A do Código Penal. É o caso da formação ou composição de organização criminosa, do artigo 2º da Lei 12.850/2013. É o caso da associação ao tráfico de drogas, do artigo 35 da Lei de Drogas. Então, quando você se depara com um crime que só pode ser praticado
por uma pluralidade de pessoas, vocês estão diante de um crime plurissubjetivo ou de concurso necessário, porque necessariamente só pode ser praticado por 2 ou mais agentes, conforme o caso concreto. Ao nosso material, crimes qualificados, que também a priori não tem nada a ver com o enunciado da questão, são crimes, na verdade, nos quais haverá circunstância ou circunstâncias mais gravosas para o crime, que fazem com que os patamares mínimo e máximo de pena sejam superiores do que o tipo penal básico. Por exemplo, homicídio doloso simples, artigo 121, caput do Código Penal. Pena, 6 a 20 anos. 6 a 20 anos. Se houver alguma qualificadora do parágrafo 2º do artigo 121, a pena é outra, é 12 a 30. Então, o crime qualificado é aquele crime cercado por circunstância ou circunstâncias que tornam o crime muito mais grave e, portanto, as penas mínima e máxima tornam-se maiores do que as penas mínima e máxima do crime básico. Ao nosso material, por final, crimes de ação múltipla. Os crimes de ação múltipla são aqueles seguintes. Um crime de ação múltipla é aquele previsto em um tipo penal, que prevê 2 ou mais condutas. 2 ou mais condutas. E aí, não acabei, se o sujeito praticar ao menos uma, não precisa praticar todas não, se o sujeito praticar ao menos uma daquelas condutas ali previstas, incorre naquele tipo penal, incorre naquele crime. É o caso, por exemplo, do artigo 122, 122 do Código Penal, que diz assim: induzir ou instigar alguém a suicidar-se ou prestar-lhe auxílio para que o faça, não é? Reclusão de 2 a 6 anos se suicídio se consuma, ponto e vírgula, ou reclusão de 1 a 3 anos se da tentativa de suicídio resulta lesão corporal de natureza grave. Então, se o sujeito ativo só induzir a vítima a suicidar-se, ou só instigar, ou só prestar-lhe auxílio, se ele praticar alguma dessas condutas, ou 2 dessas condutas, ou as 3 condutas, terá praticado um único crime. Pelo princípio da alternatividade, pratica um único crime em que pese a eventual pluralidade de condutas, incorrendo numa mesma e única pena. Então, os crimes de ação múltipla, eles são aqueles previstos em tipos penais, que por sua vez descrevem 2 ou mais condutas de forma alternativa, às vezes de forma cumulativa, mas de forma alternativa, se o sujeito ativo realizar qualquer uma dessas condutas, incorre no tipo penal, incorre no crime. Então, letra B de bola é o nosso tranquilo gabarito de nossa questão, do nosso eis a questão. Até mais.